Você já passou pela experiência de terminar uma obra e não saber exatamente onde foi o seu dinheiro? Já teve aquela sensação de que tudo estava sob controle, mas no final das contas você não viu lucro nenhum, parece que ele evaporou? Se isso acontece com você, ou se você quer evitar que isso aconteça com você, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar um pouco de controle financeiro, apuração de custos. A minha intenção nesse vídeo aqui é você ver e conhecer na prática a forma correta de se fazer uma boa apuração de custos da sua obra, um bom controle financeiro para que, de fato, isso faça diferença no seu resultado final. Mas para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Douglas, eu sou engenheiro civil, pós-graduado em gestão e controle de obras, sou especializado nessa área e trabalho há mais de 12 anos fazendo gestão de obras, já executei diferentes tipos de obra, uma infinidade de obras, e é por isso que eu criei esse canal aqui, para poder ajudar pessoas como eu. Quando eu comecei lá, eu queria ter algo desse modelo aqui para aprender. Então vamos lá, eu quero te mostrar nesse vídeo um pouquinho de uma gestão financeira, uma apuração de custos simples e uma forma eficiente e simples de fazer ela. Bora lá. Quando a gente fala de gestão financeira, a gestão financeira ela começa com um orçamento bem feito, porque não existe método, um controle rigoroso que vá mudar um orçamento que foi mal feito. Se você começou a sua obra com um orçamento que não foi bem feito, que não seguiu as etapas certas, e que as suas atividades, o valor que você estimou, de fato, não é aquele valor que você vai executar, a sua gestão já foi meio que pro lixo. Então, toda gestão parte de um mapa, parte de um trabalho inicial que tenha sido bem feito. Tudo bem, se ele foi mal feito, ainda a gestão é eficaz. Por quê? Porque você vai conseguir identificar o que você está perdendo, você vai conseguir identificar planos de ações, você vai conseguir fazer com que o seu prejuízo seja minimizado. Mas se você tem um orçamento bem feito, isso te dá segurança de executar uma obra com uma boa gestão e ter um excelente resultado no final. E aí, para começar, então, isso aqui não é um orçamento, tá? Isso aqui é uma planilha de medição que tem um contrato que eu estou pegando como base aqui para mostrar para vocês um pouco dessa gestão financeira, dessa apuração de custos, tá? Nessa planilha aqui, eu tenho todo o meu contrato. Peguei um contrato pequeno aqui, tá? É um contrato de R$ 60.000. Vocês estão vendo aqui, né? Aqui eu tenho a descrição de todos os meus itens de contrato. Aqui eu tenho a quantidade de cada item que eu vou executar. E aqui o preço unitário de cada item que eu vou executar. E aqui ele faz a continha para mim e me dá o preço total. Quando soma, eu chego no valor de contrato, que é 60 mil. Isso aqui foi feito com base em um orçamento inicial, um orçamento bem discriminado, feito da forma certa. Ou seja, essa obra eu consigo executar com total segurança se eu tiver uma gestão bem feita, tiver uma operação bem controlada, com certeza eu consigo sair com um resultado muito bom nessa obra porque eu segui os passos corretos e cheguei num orçamento que fosse o ideal, que fosse de fato possível executar ele com segurança, tá? Então, beleza. Quando você parte do orçamento, à medida que você vai para a operação, a gente precisa iniciar o que a gente chama de apuração de custos. O que é apuração de custos, Douglas? Eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? E essa obra é uma obra que já está terminando, mas é uma obra é, que foi feito todo o processo de apuração e com isso eu consigo mostrar muito na prática aqui para vocês. Isso aqui é a minha planilha de apuração de custos, tá? É uma apuração que eu divido por
mão de obra, material, subempreiteiros, equipamentos e despesas gerais. Aqui, tudo que eu gastar na obra, absolutamente tudo, eu vou ter dentro dessa planilha. Eu vou ter dividido nesses subitens aqui, para que cada pedaço que for gasto, eu consiga entender onde foi gasto, com que foi gasto, e dessa forma isso sirva como informação para que eu compare com o meu orçamento inicial e aí eu entenda se minha obra está caminhando para um resultado bom ou se ela está divergindo do meu orçamento inicial. Isso me mostra que eu preciso tomar uma ação, uma medida, um plano de ação para que eu dirija essa obra para o plano inicial, porque senão meu resultado não vai ser aquilo que eu esperava, né? Então vamos lá. Eu começo a controlando a mão de obra aqui. Então, todos os gastos que eu tenho durante a obra, de mão de obra durante a obra, eles foram descritos aqui. Como eu disse para vocês, essa é uma obra muito pequena, certo? Então, eu não tenho uma apuração tão grande. Quando eu tenho uma obra maior, eu costumo fazer essa apuração mensal, né? Porque aí eu tenho o meu gasto mensal de cada etapa de obra, e aí eu consigo ver essa evolução acontecendo ao longo do tempo. Como essa obra é uma obra de tiro curto, como é uma obra pequena, eu só fiz uma apuração geral, não foi mensal, porque facilita e evita eu gastar tanta energia por uma coisa que é menor. Mas se fosse uma obra maior, inclusive os meus centros de custos aqui teriam sido diferentes. Para vocês entenderem aqui o que é centro de custo, né? Quando você pega o seu orçamento, divide ele em etapas estratégicas que você quer controlar, e aí você começa a fazer a apuração de custos, entender quanto que você está gastando em cada etapa. Nessa obra aqui, por ser uma obra pequena, eu criei centros de custos mais genéricos. Então, eu criei material, equipamento, mão de obra. Aí eu destinei um centro de custo aqui de indireto para EPI, passagem, contratação, aluguel de equipamentos. Mas quando é uma obra maior, eu divido na sequência de execução de forma estratégica. Por exemplo, mobilização, terraplenagem, fundação, estrutura, e aí eu consigo controlar financeiramente cada etapa dessa obra. Aqui eu fiz uma divisão mais genérica por ser uma obra mais simples, né? Então, eu fui apurando todo o gasto com mão de obra. Empreiteiros a gente não teve lá, ou seja, a gente usou só mão de obra própria para executar a obra. Os gastos que a gente teve com material. Então, tudo que é gasto, você define, obviamente tem um processo para compras, né? Para contratação, seja de material, seja de equipamento, ou seja até de subempreiteiros. Mas quando passa por esse processo e chega para o controle esse gasto, ele já foi definido o centro de custo que ele vai ser lançado, né? E qual tipo de gasto que foi, né? Se foi material, se foi equipamento, se foi mão de obra. E aí eu venho, lanço na planilha, equipamento. Os equipamentos aqui a gente usou também, todos eles já eram da própria construtora. Despesas gerais também foi muito pequena. Aqui eu tenho um resumão de tudo que eu gastei. E aí, quando eu chego na apuração final, eu vejo que até o momento eu gastei R$ 22.000. R$ 22.772. E aí, morre aqui, Douglas? Obviamente que não, né? Eu preciso fazer um fechamento e entender se eu estou perdendo dinheiro ou se eu estou ganhando dinheiro nessa obra. Então, aqui, vamos lá. Quais são as minhas despesas, os meus gastos, né, meus custos diretos e indiretos nessa obra? Até o momento, 22.772,71. A primeira medição, que é essa aqui que eu mostrei para vocês, eu tinha executado tudo isso aqui que está listado, e a primeira medição ficou em 48 mil. Então, eu tenho aqui a primeira medição, 48 mil, o valor do imposto. Quando eu vou calcular aqui, então, eu tive de recebimento 48 mil e tive de desencaixe total 30.452.
saldo operacional 17.547. Até o momento, esse é o resultado da obra, 37% de lucro até o momento. Essa aqui é a segunda medição que eu estou fazendo agora, R$ 12.000, que é o complemento do contrato. Eu estou finalizando 100% o contrato. Nota aqui que tudo está 100% medido porque está 100% executado. Então, esse lucro vai aumentar, mas eu também tenho alguns gastos para lançar na minha apuração aqui. Essa apuração aumenta um pouco também, tá? Mas, basicamente, o que você precisa entender é o controle financeiro, ele parte de um orçamento discriminado, feito da forma certa, um orçamento que te dê segurança de executar ele de fato, que é possível executar. Feito isso, à medida que você começa a evoluir sua obra, tudo que for gasto, tudo que for oriundo dessa obra, ele precisa ser controlado. Então, você precisa fazer o que a gente chama de apuração de custos. Para uma obra maior, eu aconselho ser feita mensalmente para você saber a evolução mensal dessa obra, como que ela está assim, seguindo. E com essa apuração de custo, você consegue comparar, com base nos centros de custos que você dividiu a sua obra, se o seu orçamento inicial está batendo e está ok, ou se não está batendo. Então, o controle aqui, ele vai funcionar para você como um alerta, como informação para que você tome uma decisão, para que você tome decisões e para te dizer como está em tempo real a realidade da sua obra. Se você está próximo do que foi orçado inicialmente, isso quer dizer que a sua obra está andando bem. Isso quer dizer que você segue para ter um bom resultado. Se tiver melhor ainda do que o orçado, né? Se você estiver gastando bem menos do que você orçou, melhor ainda, mais resultado. Se você estiver gastando mais, você precisa entender por que está gastando mais. Se você está gastando mais porque está comprando mal, se a sua mão de obra não está rendendo, se o equipamento ou o material está chegando atrasado na obra, e isso está fazendo com que a sua mão de obra não fique ociosa. Existe uma série de fatores que pode dizer, que pode justificar um estouro de um orçamento. Mas o importante é que uma obra ela não deve ser levada como deixa a vida me levar. Você precisa controlar todo o processo, aquilo te dá um feedback da sua realidade em tempo real e você usa aquele feedback para entender se estiver bem, ótimo, vamos continuar e vamos melhorar. Se estiver mal, vamos tomar uma medida vamos montar um plano de ação para que a gente volte para o planejamento inicial, para o orçamento inicial. Se você ainda não tem um controle desse nível, ou se você quer melhorar o seu processo de gestão, principalmente o processo de gestão financeiro, eu posso te ajudar. Eu tenho um método que há mais de 12 anos eu venho melhorando, entendendo o que dá certo, o que não dá certo. Como eu mostrei para vocês aqui, de forma muito simples, um método para que você implante no seu negócio, para que você implante na sua obra e, de fato, você consiga ter resultados como esse aqui que eu estou mostrando para você, uma obra pequena, sim, mas a gente está gerando aqui em torno de 37% de resultado. Isso vai aumentar no fechamento da obra. Eu vou fazer mais um vídeo para mostrar para vocês que isso vai aumentar. Então, com um processo muito bem definido, com metas bem estabelecidas e um processo de controle minucioso, você consegue ter resultados aqui como esse. E eu posso te ajudar. Se você tem interesse, se você quer mudar seu patamar e fazer com que sua próxima obra seja muito melhor, seja muito diferente, me chama aqui nos links que eu vou deixar nesse vídeo aqui, que eu vou te apresentar esse método para que você e a sua empresa, o seu negócio, a sua obra vá para um outro patamar e você consiga ter
consistentemente resultados muito bons. Espero que eu tenha te ajudado. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para que os próximos vídeos você seja notificado pelo YouTube. A gente está fazendo vídeo toda semana aqui e vai ser só vídeo assim de muito valor, com muito conteúdo prático. Espero que eu tenha te ajudado. Até o próximo vídeo. Foi um prazer te ter aqui e um abraço.